Olá, crianças! Estamos de volta, né, para mais uma aulinha sobre estimativa e comparando medidas de área. E eu me chamo professora Marina, né? Estava com muita saudade de você e conto com você para ficar até o final dessa aulinha. Vamos lá comigo? Você sabia que figuras planas diferentes podem apresentar a mesma medida de área? Que estratégia você usaria para saber a diferença ou semelhança nas medidas das superfícies? Aí nós temos um retângulo, nós temos um triângulo e um losango. Como que nós vamos conseguir comparar, né, saber o mesmo tamanho dessas medidas? Vamos tentar aqui comigo? A gente pode tentar ver, né, algumas figuras diferentes e que possa ter o mesmo tamanho. Para isso, eu trouxe para você, para te mostrar uma malha quadriculada, né? Que a gente conhece muito bem na escola, é uma malha quadriculada. E eu quero fazer com você algumas figuras, nós vamos fazer aqui juntos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui esse. Não vou pintar ele todo, vou só mostrar que nós estamos utilizando esses quadradinhos, né? Então, a nossa figura, ela corresponde a todo esse espaço aqui, ó. Certo? Essa é a nossa primeira figura. Vamos fazer outro, de outra cor, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu quero fazer uma outra imagem que tem o mesma quantidade. Como que eu posso fazer? Vai pensando aí. Vou fazer assim. Eu vou utilizar um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos e vou usar metade desse com a metade desse. E aqui eu tenho, né, todo o espaço da minha figura, ó. Está aqui dentro, né? Imagina todo esse espaço é a minha figura. E aqui, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Se eu juntar metade de um com a metade do outro, eu formo 1, não é isso? Olha só, então eu tenho 5 também, né? Aqui eu tenho 5, uma figura totalmente diferente dessa. Essa daqui parece uma casinha, né? E esse espaço aqui pode ser um espaço qualquer, né? Pode ser uma área de frente de casa, né? Pode ser uma cozinha, né, diferente, aqui uma área de serviço, né? Pode ser o que for. Vamos fazer um outro desenho? Aqui de uma outra cor. Né? Vou pegar aqui esses 2, 4, 6, 8. Todo esse espaço aqui, certinho? Todo esse espaço aqui, todos esses quadradinhos. Como que eu faço para saber o tamanho, professora, de uma área quando está numa malha quadriculada? Essa é muito fácil. Eu preciso somente contar quantos quadradinhos tem, porque esses quadradinhos, eles são uma forma de representar uma figura, né? Então, eu posso dizer que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro, eu posso dizer que cada quadradinho corresponde a 2 centímetros, a 2 metros, a 3 metros. Vai depender do que a tua situação, problema te apresentar. E aí vai estar especificado. Mas aqui também eu posso aplicar aquele mesmo conceito, ó. Eu tenho 2, né, de largura e tenho 1, 2, 3, 4 de altura. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 4 vezes 2, certinho? E vou multiplicar. 2 vezes 4, eu vou ter 8, não é? E também posso contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu já posso usar 2 estratégias, né? Que legal, né? Certinho? Agora vamos dar uma olhadinha e um exemplo aqui na nossa telinha. Observe a imagem abaixo, considerando cada quadradinho como unidade de área e responda as perguntas.
Nós temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Observe bem direitinho. Quantas figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Vai contando aí. Quantas corresponde? Segunda pergunta, qual figura apresenta a menor área? E a letra C, se na figura 3, né, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Então, nós vamos, né, analisar essa situação, problemas, respondendo esses três questionamentos. Primeiro, né, fique atento à solução. Olha só comigo. A primeira questão pergunta quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Então, nós precisamos contar. Vamos aí, vai contando comigo na telinha. Se aproxima mais um pouquinho e vai contando aí com seu dedinho. A figura 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho? A figura 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já não tem a mesma quantidade. A figura 3, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes 2. Então, eu tenho 8, certinho? Na figura 4, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade de um, metade do outro. Eu já sei que juntando eu formo 1, então eu tenho 7. Então, eu já sei, né? Considerando a figura 1 e a figura 4, elas apresentam formas diferentes, mas ocupam uma superfície do mesmo tamanho. Olha só, né? Elas têm a superfície do mesmo tamanho. Então, a resposta, né? A figura 1, ela tem 7 quadradinhos. E a figura 4, ela tem 6 quadradinhos inteiros, mais 2 metades, que corresponde a mais 1. Então, 6 mais 1 é igual a 7 quadradinhos. Certinho? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda? A segunda questão pergunta qual figura apresenta a menor área. Considerando novamente o quadradinho como unidade de medida, observamos que a figura que apresenta a menor área é a figura 2. Veja a comparação abaixo. Nós já contamos todos, né? A figura 1, ela tem 7 quadradinhos, a figura 2, ela tem 6 quadradinhos, a figura 3 tem 8 quadradinhos e a figura 4 tem 7 quadradinhos também. Então, logo, a figura 2, né, é a que tem o menor quantidade, certinho, a menor área, é o menor tamanho. Área, né, a menor área, o menor tamanho. Vamos para 3. A terceira questão é a seguinte. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Certinho? Olha só, a figura 3, né? Tiver 3 quadradinhos. Nós já contamos todos, então a gente sabe, né? Que cada um vai corresponder a 1 centímetro. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros quadrados, não é isso? Embora esta questão apresente uma situação diferente, inserindo medidas, a forma de solucionar poderá ser a mesma contando os quadradinhos. A gente pode multiplicar ou a gente pode contar. Na primeira aula, nós vimos multiplicando, né? A altura vezes a base vezes a altura, né? E a gente descobre, por exemplo, tem 2 quadrados de base e eu tenho 4 quadrados de altura. Então, vou multiplicar 2 vezes 4, certinho? Porém, não se esqueça como essa questão possui medidas em centímetros quadrados. A resposta também deve ser dada da mesma forma. Ou seja, a área total da figura 3 é 8 centímetros quadrados. Tudo isso você tem que observar. Dependendo de como está sendo perguntado, você vai responder de acordo. Certinho? E tem uma outra solução que eu já falei para vocês, né? A solução 2, considerando o conceito de área para o retângulo, né? Também podemos resolver este problema multiplicando a base vezes a altura, que fica 2 vezes 4,
que é igual a 8 centímetros, que foi o que eu já falei para vocês. E nós, né, vamos finalizar por aqui, vamos terminar a nossa aula. E estou muito feliz que você ficou até o final. Então, agora você pode pegar aí na sua casa e começar a medir os seus espaços. Por exemplo, qual a área total do seu quarto? Você sabe quanto que é? Então, você vai medir, pega aí uma fita métrica, uma trena e mede quanto tem de largura e de comprimento. Lembre que quando nós falamos de altura, não é o tamanho da parede, não. É só a superfície, né? Então, é a largura, não esqueça. Senão, você vai estar medindo aí a altura do quarto. Não é. É a largura do chão com o comprimento certinho. Você vai pegar uma trena, vai medir aí o seu quarto, a sua tarefinha de casa, ou a sala, ou qualquer outro espaço, para quando nós voltarmos na nossa próxima aula, nós vamos fazer as nossas atividades. Te vejo na próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Nela você vai encontrar essas aulas e outras e vai poder assistir quantas vezes for necessário.